Paz de Cristo, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Eu queria deixar aqui uma palavra para você neste dia, para abençoar a sua vida, para você ser abençoado através da palavra do Senhor nosso Deus. Uma palavra que se encontra aqui no livro de Ruth, capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 6, que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ali com seus 2 filhos, quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos. Malom e Quilion ficaram assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Essa palavra é uma palavra que eu quero trazer bem breve para abençoar a sua vida nesta noite. É que se fala aqui de um homem, que vivia aqui o tempo dos juízes. Não se sabe muito bem qual era o juiz que julgava sobre a face da terra. Alguns historiadores vão declarar que era Gideão aqui neste momento. Então nós vamos ver aqui, amados irmãos, a palavra do Senhor nos dizendo que nesse tempo aqui houve uma grande fome sobre a face da terra. Então sempre que vinha a fome na face da terra sobre Israel, era Deus usando uma arma para poder fazer com que o povo pudesse retornar novamente para ele. Porque nós vamos ver que sempre que Deus levantava um juiz aqui nesta época, o povo se voltava para Deus. Deus vinha com a sua bênção para com o seu povo, mas tempo depois de morrendo esse juiz, o povo se voltava, se virava as costas para o Senhor nosso Deus, voltava a pecar contra Deus, e até que o Senhor enviava um castigo, enviava fome, muitas vezes enviava inimigos para que pudessem castigar Israel pela sua desobediência e pecado. Então o que acontece mais uma vez? A Bíblia vai falar que houve aqui uma grande fome está falando aqui sobre Belém, de uma localidade, Belém, onde Jesus nasceu. Então aqui, havendo essa fome, então o que acontece? Esse homem, Elimeleque, pega a sua mulher e seus 2 filhos e caminha 8 quilômetros para o leste, de Belém, e vai encontrar ali Moabe. Historicamente, os moabitas, eles eram inimigos de Israel. Só que faltou o alimento em Belém. Então agora ele se vê a necessidade de trazer provisão, trazer segurança para ele, para sua mulher e seus filhos. Então o lugar que ele vai é Moabe. E chegando ali, ele fica ali. Só que a Bíblia vai dizer que pouco tempo depois, o que acontece? Elimeleque, ele morre em Moabe. E ali os seus filhos, eles vão tomar 2 mulheres, os moabitas, uma por nome de Orfa e outra Ruth, e casam-se com essas mulheres. E ali habitam durante 10 anos. Só que nesse período também, eles morrem. Então agora vai ficar Noemi, Orfa e Ruth, 3 viúvas. Pior ainda é Noemi, porque ela perdeu seu marido, agora ela perdeu seus 2 filhos, como acabamos de ler aqui. Então o que acontece? Ela agora fica desamparada, apenas com as suas noras. E ela fala: minhas filhas, voltai para o vosso povo, porque eu não tenho mais filho, mesmo eu gerando filhos, até eles crescerem, não tem como mais. Então a Bíblia vai dizer que Orfa beijou Noemi e foi para o seu povo, enquanto Ruth, ela se apega a Noemi. Ela se apega a uma história muito bonita aqui que nós estamos vendo. Mas eu não quero contar essa história de Ruth, entrar nesse método de contar a história de Ruth. Eu quero me apegar a esses versículos que nós acabamos de ler aqui. Porque o que acontece aqui, amados irmãos, é que deixa eu tirar isso aqui que está me incomodando aqui. O que acontece aqui é o quê? Que Belém, o nome traduzido de Belém é casa de pão.
casa de pão. Então que o alimento falta em Belém, que é a casa de pão. Então, faltando alimento na casa de pão, eles vão para Moabe procurar alimento ali. Mas o que acontece ali, que aquilo que eles procuravam, eles não conseguiram achar, eles poderiam ter até achado provisão naquele lugar ali. Mas só que faltou o alimento mais importante em Belém, ou seja, faltou o pão em Belém. Imagine você, casa de pão, que nós conhecemos hoje que é a casa de pão. Padaria, imagine você ir numa padaria e não ter pão. Apenas as prateleiras vazias. Apenas ali os balconistas ali atendendo, mas cadê o pão? Não tem pão. O que você vai fazer? Não vai voltar mais naquele lugar porque não tem o pão. Porque você foi uma vez, não tem pão, vai no outro dia, não tem pão. Apenas a padaria está aberta com os atendentes, mas não tem pão. Se o objetivo de você é encontrar pão na padaria e ali não tem pão, o que você vai fazer? Não vai mais retornar aquele lugar. Não vai tornar mais aquele lugar. Então o que acontece aqui é que faltou pão na casa de pão. E quando falta pão na casa de pão, você não torna mais ali. Você vai procurar em outro lugar. Porque o pão é que alimenta. Que traz alimento. João já mesmo declara aqui, amados irmãos, deixa eu puxar aqui para você, em João, que ele vai declarar no capítulo de número 6, verso de número 48, Jesus declarando, ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus está declarando aqui em João 6, deixa eu confirmar aqui, 6:48, eu sou o pão da vida. Então o que acontece, eu quero aplicar isso na nossa vida hoje, porque, amados irmãos, quando falta pão, as pessoas elas vão procurar alimento em outro lugar. Então eu já ministrei essa palavra um dia na igreja, eu já ministrei essa palavra um dia para os membros da igreja, a qual eu sou pastor. Então o que acontece, amados irmãos, quando falta pão na casa de pão, que é a igreja, é o lugar onde que nós congregamos, onde nós nos juntamos para adorar o Senhor, nosso Deus, e as pessoas vão 1, 2, 3 vezes ali, não encontram Jesus naquele lugar. Qual é a tendência? Ela buscar Jesus em outro lugar, ela buscar pão em outro lugar, buscar alimento em outro lugar, porque ela não está encontrando Jesus. Porque as pessoas elas vão entrar à igreja para encontrar o céu. Porque hoje o que acontece, nós estamos falando mais de terra do que do céu na igreja. Estamos falando mais das coisas terrenas. Nós estamos pecando nisso. Nós temos que falar que Jesus está ali, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Muitas vezes as pessoas encontram tudo na igreja, menos Jesus. É uma problemática que está acontecendo isso. E as pessoas estão indo para outro lugar. Indo se alimentar em outro lugar. Indo buscar alimento em outro lugar. Porque elas não encontram mais alimento na casa de Deus. Então elas vão para um bar, porque ali elas têm que preencher aquele vazio, que o vazio que elas foram até a igreja é preenchido pela presença de Deus. Mas quando elas chegam na igreja, cadê Deus? Cadê a presença de Deus? E o interessante aqui, amados irmãos, é que Belém ficava a apenas 8 quilômetros de Moabe. Era uma distância perto, não precisava ele sair de Belém até Moabe, ele poderia ficar ali, se estabelecer ali, ficar ali e até Moabe procurar provisão para sua casa, mas ele deixou o lugar, a segurança do seu lar, a segurança de onde ele habitava durante tanto e tanto tempo para ir até Moabe. Mas o problema é que Elimeleque, quando ele vai procurar provisão, quando ele vai procurar alimento, quando ele vai procurar segurança para ele, para suas mulheres, para suas filhas, ele não encontra isso. Elimeleque encontra a morte. Elimeleque deixa a sua família desprotegida, vamos dizer assim. Porque ele procurou em outro lugar aquilo que estava faltando em Belém. E quando nós fazemos isso, amados irmãos, é um grande perigo para a nossa vida. Quando nós vamos para outros lugares procurar aquilo que só tem na casa de Deus. É um perigo iminente para a nossa vida, a gente tem que ter cuidado disso. Porque não é só a falta de Deus, muitas vezes as pessoas vão lá e não se dá ao luxo, não se dá assim ao desejo, à vontade de adorar a Deus, de buscar a Deus naquele lugar ali. Porque o culto ele é individual e cada um de nós temos que prestar um culto ao Senhor nosso Deus. E quando nós não prestamos esse culto a Deus, vamos ali como um lugar social para conversar. E eu tenho que ir à igreja porque eu preciso conversar com aquela menina, com aquele menino, com aquela irmã, com aquele irmão, com o pastor. Eu preciso conversar com alguém. Só que a gente vai para a casa de Deus, a casa do pão, aonde está o pão da vida, que é o Senhor Jesus. Nós devemos nos alimentar.
Porque Elimeleque tentou achar em outro lugar, ele só encontrou a morte. E o pior, ele deixou a sua mulher e seus filhos desguarnecidos, desprotegidos. Tempo depois, os filhos morrem também. Olha só o perigo que nós corremos quando deixamos a casa de Deus para buscarmos provisão em outro lugar. Então, todo o tempo, amados irmãos, fique na casa de Deus. O lugar da provisão é no lugar onde você está. Não deixe. Se você está num lugar que você não tem visto Deus, vai buscar em outra igreja. Vai buscar em outro lugar onde você encontre Deus. Porque a gente não pode ficar. Não é assim que você faz. Quando a padaria da esquina não tem pão, você não vai em outra padaria. Você não vai em açougue. Você não vai em farmácia. Você vai em outra padaria. Então é dessa forma, meus irmãos, na igreja que você está, não está encontrando Deus, vá em outra igreja, e ali você possa sentir a presença de Deus, você sabe que Deus está ali, porque onde Deus está, a provisão, onde Deus está, há pão, e Ele diz, eu sou o pão da vida, Ele diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Ele é tudo, amados irmãos, que nós precisamos para a nossa vida. Então, de forma alguma, de maneira alguma, em o nome do Senhor Jesus, aqui Deus estava fazendo algo com o seu povo. Por quê? Desobediência, pecado. Então o Senhor usava a fome para isso. Então, para que a gente possa rever os nossos conceitos, nossos princípios, aonde nós estamos errando, aonde nós não conseguimos sentir a presença de Deus, aonde nós estamos deixando e falhando para que não possamos sentir a presença de Deus, e nós precisamos sentir a presença de Deus. Você não pode viver apenas de aparência, de forma alguma. Viver como religioso, como fariseu que só vivia de aparência. Você tem que ter a aparência do Filho de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Então, de forma alguma, vá procurar alimento em outro lugar. Permaneça na casa de Deus. Lá eu não gostei do irmão, não gostei de A, B, não gostei do pastor, da maneira que ele fala, da forma que ele fala. Não saia. Não saia, busque outro lugar, até que você possa sentir a presença de Deus poderosamente, onde você vê os céus abertos, Deus falando com você. Porque para você ver os céus abertos, Deus falando com você, depende muito mais de você do que qualquer outra pessoa. Então, em nome do Senhor Jesus, creia que tem milagre de Deus, creia que tem provisão de Deus, tem recurso de Deus, tem presença de Deus, tem milagre de Deus para a tua vida. Então seja abençoado em o nome do Senhor Jesus com esta palavra nesta noite. Não busque preencher o vazio que somente Deus pode preencher na sua vida com outras coisas, coisas passageiras, coisas supérfluas. Não! Somente Ele pode preencher. Somente Deus pode preencher esse vazio que há na sua vida. E Ele quer preencher nesta hora. Ele quer preencher neste momento. Ele quer neste momento derramar porção do seu Espírito sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ele quer trazer cura. Ele quer trazer salvação. Ele quer trazer transformação. Ele quer trazer o seu melhor sobre a tua vida nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Então eu quero te pedir, fique com esta palavra nesta noite, seja abençoado em o nome do Senhor Jesus com esta palavra, que a boa mão do Senhor e seja estendido sobre a tua casa, sobre a tua vida, que haja provisão de Deus em todo o tempo. Mas eu quero te dar um conselho, não saia da casa de pão, permaneça. Se você não encontrou pão, vá na outra padaria que você vai encontrar. Mas não largue Jesus por nada. Como diz o apóstolo Paulo, quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos separar de Cristo, amados irmãos? Ele diz que tem por certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a peste, nem a fome, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então permaneça firme no seu propósito, porque a Bíblia diz lá em João, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então seja abençoado com esta palavra. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa em nome do Senhor Jesus.